Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alan Assad e no vídeo de hoje eu vou mostrar como você consegue otimizar o seu tempo de modelagem no SolidWorks. Vou te apresentar 13 dicas que, aplicadas, você pode reduzir o seu tempo em uma modelagem em até 80%. Mas antes de iniciar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de curtir esse vídeo. E lembrando que nas nossas redes sociais, a gente toda semana posta um conteúdo novo no Instagram, no Facebook, no YouTube e toda quarta-feira eu abro um espaço para perguntas no meu Instagram, referente a modelagem 3D, simulações, né? Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, dando início aqui então, né, a nossa área de trabalho inicial do SolidWorks, e aí eu vou te apresentar agora 13 dicas, né, onde você consegue otimizar o seu tempo de modelagem, né? E se você aplicar essas 13 dicas, a média de redução de tempo em um modelo, né, mais ou menos, chega a 80%. Tá? Então, a nossa primeira dica vai ser quando você tem um esboço, por exemplo. Né, eu vou desenhar um esboço aqui no plano frontal, só vou ajustar aqui. Vou desenhar o meu esboço, eu vou desenhar 2 círculos. E agora, a nossa primeira dica, ela é um atalho que a gente faz para ter acesso à última ferramenta utilizada no SolidWorks. Como assim? Por exemplo, eu fiz meus 2 sketches aqui, né, meus 2 círculos, e aí eu quero agora utilizar a minha ferramenta de dimensão inteligente, certo? Então, para utilizar essa ferramenta de dimensão inteligente, basta eu vir em Sketch, e vou colocar uma cota no círculo externo. Né? Eu vou definir o diâmetro aqui como 200, por exemplo. E agora, vamos supor, eu aperto o ESC para sair da minha ferramenta. Como eu sei que sair, repara que ela não está selecionada. Tá? E aí, como que você faz agora, de uma forma rápida, para você ter acesso ao seu último comando? Basta eu clicar Enter. Agora, ó, repara, cliquei Enter, repara que agora está selecionada e eu posso atribuir a cota ao meu círculo. Vou definir com 150. Ah, Alan, mas funciona só para dimensão inteligente ou só para Sketch? Não, funciona para qualquer comando que você utilizar no SolidWorks. Para a dica de número 2, agora eu tenho esse modelo aqui, certo? Em montagem. E eu vou abrir apenas essa peça para mostrar. Então, abri a peça. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho agora a dica número 2, após abrir a peça, é simplesmente a gente trabalhar com um atalho de plano. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse plano aqui. Eu quero criar outro plano a 30 milímetros para a esquerda dele. Né? O processo convencional é como? Eu seleciono esse plano, vem recurso, geometria de referência, plano, e agora eu trabalho editando ele. Qual é o processo rápido para você alterar isso aí? Né? Então, ó, você vem na borda do plano, tá? Onde ele aparece essa opção de arrastar, segura Ctrl, pressiona Ctrl e arrasta o seu plano. Quando você soltar, ele aparece as dimensões que você quer colocar. Então, vamos supor 20 milímetros e dou um Enter. E confirmo. Então, novamente, para eu editar o meu plano, arrastar o plano, no meio do plano não dá. No meio do plano não funciona, tem que ser na borda do plano. Eu seguro o Ctrl, clico e arrasto o meu plano. Agora eu consigo facilmente posicionar ele em qualquer lugar aqui da minha peça. Tá? Então essa é a segunda dica para você otimizar o seu tempo. Agora eu vou abrir outra peça para mostrar um outro comando. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um virabrequim, né? E aí, qual é a terceira dica? Vamos supor que agora eu queira desenhar um plano exatamente no centro dessa peça. Tá?
como que eu faço para criar um plano exatamente no centro dessa peça? Então, basta eu segurar um CTRL nessa face da extremidade, um outro CTRL nessa face, e agora geometria de referência plano. Pronto, automaticamente ele vai criar um plano no centro da sua face. Tá? Você não precisa agora ficar escolhendo sua referência aqui. Agora você, de novo, hein? Ctrl aqui, com Ctrl pressionado, Ctrl nessa face, Assembly, geometria de referência, plano. Pronto. Automaticamente ele criou e agora eu vou dar um Enter. Certo? Agora, aplicando ainda a primeira dica, né? Então, vamos supor que agora eu queira desenhar um plano no centro aqui. Eu vou novamente, com Ctrl pressionado, eu vou selecionar essa face e vou apertar a tecla Enter, né? Que é o último comando que a gente utilizou. Então, aperto o Enter, ele automaticamente vai reconhecer que a gente utilizou esse comando de geometria de referência e vai criar o seu plano no centro entre as duas faces que você selecionou. E vou dar um Enter para confirmar o comando. Tá? Bom, estou na página inicial agora do SolidWorks, quando você abre ele, né? E a quarta dica, qual que é? Mas antes disso, eu queria avisar que eu estou usando o SolidWorks 2017 porque eu estou gravando em outro computador, tá? Então tá, estou na minha página inicial e agora a quarta dica é, você vem em File e o SolidWorks ele tem uma função, um atalho que é pouco explorado pelos usuários. Qual que é esse atalho? Vamos supor que eu utilizo muito essas peças aqui, né? Então aqui no canto direito da sua peça tem a opção de você marcar ela. Então, vou marcar essa peça, vou marcar essa peça, essa peça, e vou marcando assim sucessivamente as que eu mais utilizo. Pronto. Deixei marcado. Agora basta eu apertar a tecla R. Ao clicar na tecla R, ele vai abrir os documentos recentes, né? E aí você tem uma visualização melhor de todas as peças que você está utilizando com frequência. Tá? E aí você consegue visualizar melhor e otimiza o seu tempo para procurar. Então vamos supor, apertei ESC para sair, abriu o SolidWorks, já clica na tecla R, você tem acesso aos seus modelos e basta você clicar no seu modelo e ele já abre a sua peça rapidamente. Tá? Então, essa é a dica 4. Então, vamos agora para a dica 5. Ainda nessa peça aqui, a quinta dica é, sabe quando você está modelando e sem querer você tem um erro na sua peça, certo? E esse erro acaba que faz você se perder no modelo e para você evitar de fechar e ter que abrir de novo, como que você faz para voltar a sua peça ao normal, né? Às vezes tem o Ctrl Z, mas nem sempre funciona o Ctrl Z. Chega uma hora que ele para de voltar, né, o que você errou. Então aqui, como que a gente vai fazer para voltar, né, a sua peça original? Então eu vou provocar um erro aqui na nossa peça. Por exemplo, vou abrir esse sketch e vou colocar essa linha para construção. Tá? Tem que dar um erro porque o esboço está aberto e ele não pode aceitar um recurso com o esboço aberto. E vou sair. Pronto. Deu esse erro aqui. Quem nunca se deparou com um erro desse, né? Com certeza você já se deparou com um erro desse. Eu vou clicar em continuar e ignorar o erro. Tá? Vou sair do sketch. Tá. Estou com erro aqui. Bem provável que se eu clicar em Ctrl Z, ele pode voltar meu comando. Só que às vezes isso nem sempre funciona. Como que você faz então para saber qual erro foi que você teve, né? E como voltar esse erro? Basta eu ir em File,
Agora aqui, ó, carregar, né? Reload. Basta eu clicar. Agora ele aparece exatamente aonde está o meu erro, tá? E ao clicar em OK, ele vai voltar ao meu modelo original. Então vou clicar em OK, vou confirmar. Ele vai reconstruir o modelo e pronto. Ele conserta a sua peça a partir do erro que você criou, tá? Então não se desespere quando tiver um erro no seu modelo. Você simplesmente pode vir em File, Reload, e agora não tem nenhum erro, né? Então, mas se tivesse um erro, ele ia aparecer aqui em vermelho e você clica em OK e ele vai reconstruir o seu modelo. Bom, vamos para a dica 6 agora. A dica 6 é no ambiente de montagem, tá? E aí a gente consegue otimizar os posicionamentos. Como assim? Primeiro, vamos supor que essa peça não está posicionada, nem essa peça está posicionada. Então, vou clicar com o botão direito, pai e filho, e vou excluir os comandos atribuídos a essa peça. Vou deletar os comandos, né? E vou arrastar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz de uma forma simples, sem clicar aqui em posicionamento, tudo pelo teclado e mouse, como a gente faz para posicionar essa peça exatamente aqui, né? Então basta eu clicar com o botão na face, clicar o mouse na face que eu quero, segurar Ctrl e vou clicar nessa face. Só que ao fazer isso, vai habilitar uma caixinha, quando você soltar o Ctrl, com os posicionamentos. Se você não guiar o seu mouse até essa caixinha, vai passar uns 2 segundos e ela vai sumir. Então presta atenção, vou segurar Ctrl e vou selecionar essa face. Ó, selecionei as duas faces, agora vou soltar Ctrl. Soltei, apareceu agora aqui um atalho, né, para que eu possa posicionar essa peça. Lembrando que ele aparece os posicionamentos de acordo com as possibilidades, né, com a sua peça aqui. Então não vai aparecer concêntrico porque eu estou selecionando duas faces e não faz sentido ter o concêntrico. Então eu vou posicionar com o coincidente e pronto. Ele posicionou. Tá? Arrastei aqui. Agora, como que eu faço para, por exemplo, posicionar ele igual à peça inferior? Então eu vou selecionar essa face de dentro e essa face aqui do círculo. Com Ctrl pressionado, soltei o Ctrl, apareceu. Agora repara que tem a opção de concêntrico. Por quê? Porque agora faz sentido uma peça ser concêntrica com a outra, de acordo com a face que eu estou selecionando. Então, ao clicar em concêntrico, ele rapidamente posicionou a minha peça, né, com os devidos posicionamentos. Tá? Então, essa é a dica 6, e com essa dica a gente consegue otimizar muito o nosso tempo, porque do modo convencional eu teria que vir em posicionamento, clicar aqui, selecionar as faces, escolher o que eu quero e depois dar um OK. Tá? Agora vamos para a dica 7. Bom, a dica 7 é um atalho também no teclado. E esse atalho ele facilita muito você visualizar, por exemplo, o seu modelo. Como assim? Por exemplo, eu vou clicar nessa face aqui. Ao clicar na tecla D, olha o atalho que ele me trouxe aqui, né? Então ele otimiza sua visualização do que tem aqui na sua árvore de projeto, né? Então, por exemplo, eu vou clicar nesse comando de peça, ele vai selecionar a sua peça toda. E aqui ele aparece o que foi utilizado na sua peça, os comandos e planos e eixo de referência. Tá? Mesma coisa se eu selecionar o corpo, né? Ele aparece o que está atribuído ao seu corpo. Né? Então tem o comando de concêntrico, coincidente, paralelo. Ou esse comando de padrão linear, né? Então, ó, o que é padrão linear aqui?
ele está selecionando essa peça aqui, né, como padrão linear. Ou a superfície, ele aparece também o que está sendo atribuído. Então, essa é a vantagem de você utilizar a tecla D. Por exemplo, vamos abrir essa peça aqui. Ao abrir essa peça aqui, ao clicar, por exemplo, nessa face, eu quero saber o que está atribuído a essa face. Então, eu vou clicar na tecla D. Pronto. Ó, eu tenho que foi feita uma casca, né? Eu quero selecionar o corpo, né? Ou o nosso modelo aqui, os planos que foram utilizados, o nosso eixo de referência. Ok? Então, essa é a nossa dica 7. Agora, a nossa dica 8, eu vou vir em File e vou desenhar um modelo aqui para representar a nossa dica 8. Vou fazer uma chapa, só para mostrar. Tá? Vou desenhar uma chapa. Pronto. Tem uma chapa e agora eu quero aplicar o fillet. Então, recurso, fillet. Eu vou aplicar o fillet, por exemplo, não de 10, mas de 5, nessa lateral. E dou um OK. Agora, como que eu faço, por exemplo, de uma forma rápida, eu quero aplicar o mesmo fillet para esse lado e esse lado. Como que ficaria o nosso fillet? Então, basta eu ir aqui na nossa árvore de projeto, dou um clique no fillet, Ctrl C, e agora eu dou um clique nessa linha, Ctrl V. Mesma coisa nessa linha, Ctrl V e Ctrl V. Ops, Ctrl V. Pronto. Ah, quero fazer o fillet embaixo, não tem problema. Seleciona a aresta, Ctrl V, e aí você vai desenhando. E ele já fez para todos aqui no caso, né? Agora vamos para a nossa dica número 9. Bom, a dica número 9 é uma dica muito simples, só que ela te ajuda quando você tem uma montagem grande. Por exemplo, vamos supor que eu queira esconder essas duas peças aqui, né? E mostrar só a peça verde e a peça amarela. Como que eu faço? Né? Então, do jeito convencional é botão direito e clicar nesse olho aqui. Ao clicar no olho, ela some e repara que aqui ela muda de cor também. Então, para otimizar seu tempo nisso, você segura a tecla Tab e passa o mouse em cima da onde você quer esconder. Né? Escondeu, está aqui sua peça. Para mostrar, basta você clicar aqui na sua árvore de projeto e ela mostra. Então, novamente, segura Tab e passa o mouse aonde você quer. Solta o Tab e pronto. Assim, a gente consegue utilizar essa dica para esconder nossas peças. A nossa dica número 10, ela é uma dica muito útil, né? E eu acredito que, no mínimo, 80% das pessoas que vão assistindo esse vídeo já aconteceu isso e ela ficou estressada e teve que refazer tudo de novo. Né? Então, qual que seria? Vamos supor que eu queira selecionar várias faces aqui no meu modelo. Né? Eu vou abrir essa peça aqui só para ficar mais fácil de mostrar. Então, tem essa peça. Vamos supor que eu queira, com o Ctrl pressionado, eu queira selecionar essa face, essa face, essa face. Né? Pronto. Vamos supor que por algum motivo eu precisei destacar essas faces. Ah, sem querer, então eu vim aqui e puf, cliquei. Sumiu com tudo. Né? Ah, vou precisar fazer de novo? Não, não precisa fazer tudo de novo. Basta você clicar com o botão direito, né? E aqui ó, tem uma ferramenta muito especial, que é voltar, né, as faces que estavam selecionadas. Ao clicar aqui, olha a mágica, você tem tudo agora de novo, né, conforme você tinha selecionado antes. Tá? Então essa dica é muito útil, porque você otimiza o seu tempo. Vamos supor que eu não sei desse recurso,
eu teria que vir aqui com Ctrl e selecionar tudo de novo, né, o nosso modelo. Mas não precisa, basta eu, sem querer, cliquei fora da nossa peça, sumiu tudo, botão direito, e aí eu clico nesse recurso aqui, que ele volta todas as faces que eu tinha selecionado antes. A nossa dica número 11, ela é uma dica que poucas pessoas conhecem, né? E muitas pessoas têm raiva, porque às vezes, sem querer, ela habilita o filtro e acaba não sabendo desabilitar esse filtro, tá? E quem utiliza mais esses filtros são pessoas que têm um conhecimento um pouco mais avançado no SolidWorks e têm o pensamento em otimizar tempo de projeto. O que eu quero dizer? Bom, tem uma ferramenta muito especial aqui no SolidWorks, que clicando com o botão direito é o filtro, né? E poucas pessoas sabem utilizar esses filtros aqui. Para que eles servem, né? Então vamos lá. No teclado, quando você apertar F5, ele aparece essa caixinha de filtro. E para que serve? Por exemplo, vamos supor que eu queira selecionar só as minhas arestas. Como que eu faço? Eu vou clicar em filtro, vou habilitar essa opção e pronto. Tudo que for aresta ele vai selecionar. Ó, repara que a face ele nem seleciona, só aresta. Vamos supor que agora eu quero só a face, então tenho só a face agora. Ou só o corpo, então agora tem só o corpo, né? Ou superfície, ou linha de centro, né? Ou os dois, face e linha, tá? Então, vamos deixar só a aresta, só as linhas selecionadas, e vou apertar F5 de novo, ele vai sumir essa caixinha. Agora repara que do lado do seu mouse tem um funil, né, que é o nosso filtro. E aí, vamos supor que eu não quero mais usar o filtro agora. Como que eu faço? Basta você apertar no seu teclado a tecla F6. Ao apertar a tecla F6, ele vai desabilitar o seu filtro. Então, vou apertar F6 e ele vai sumir com o filtro. Ao apertar F6 de novo, ele vai aparecer o filtro, tá? Então, essa é a dica número 11. Agora, vamos para a dica número 12. Qual seria a dica número 12? Né? Então, eu estou aqui com o nosso modelo. Vamos supor que eu esqueça aonde fica o comando ressalto por base extrudado. Tá? Então, aqui no nosso canto superior, né, em procurar comandos, basta eu escrever extrudado, já está aqui o comando ressalto por base extrudado. Se eu clicar nesse comando, ele vai abrir aqui na minha árvore de projeto para eu desenhar. Mas vamos supor que eu esqueci onde ele fica dentro do SolidWorks. Como que eu faço para descobrir onde esse comando fica? Repara que do lado aqui do comando ressalto por base extrudado tem um olho, né? Então, basta você clicar e não precisa mexer mais no mouse. Ele automaticamente vai abrir as janelas no SolidWorks e vai te mostrar onde fica o comando. Por exemplo, vou clicar, ó, ele automaticamente abre o seu comando e mostra com uma seta onde está o comando, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos supor, inserir anotações, por exemplo, e essa opção aqui, né? Ou note aqui. Como que a gente faz? Então, vamos supor, eu venho em escrever note, né? Anotação, e agora eu vou pedir para ele me mostrar onde está esse comando no computador. Ao clicar, ó, ele mostrou aqui, porque já está habilitado, né, essa opção. Mas aí, só para mostrar para vocês como que ele abre, vamos pegar essa opção aqui, né? Então,
essa ferramenta, eu quero que ele me mostre aonde ela está no SolidWorks. Ele vai abrir inserir, anotações, e aí ele vai me mostrar exatamente aonde está a ferramenta. Tá? Então você não precisa perder tempo pensando, procurando no SolidWorks. Joga o nome do comando e ele te mostra automaticamente aonde está esse recurso. Tá? E como eu falei, vamos supor que você queira utilizar o comando, então extrusão, basta você dar um clique nele e aqui, ó, repara que ele já pede para eu selecionar alguma parte da minha face ou sketch para estar extrudando a nossa peça. Tá? Então essa é a dica número 12. Agora vamos para a nossa dica número 13. Para a dica número 13, eu vou criar uma nova peça. Vou criar uma nova peça. Então vem em File, New e dou um OK. Pronto. Então eu quero desenhar a peça nesse plano. Vou selecionar aqui um retângulo e o plano frontal. Ao apertar espaço, ele automaticamente tira esse zoom e te mostra qual vista você quer. Então eu quero uma vista frontal. E agora vou desenhar um retângulo. Tá? Apertei ESC. Agora tem uma tecla que ela adianta muito o seu modelamento, que é a tecla S. Ao apertar S, repara que ele aparece vários comandos aqui que eu posso estar atribuindo ao meu modelo. Assim como, se eu sair do meu esboço, apertar um S, ele vai automaticamente aparecer o comando de ressalto por base, ou outros, né? Então, vamos supor, ressalto por base, eu clico e seleciono essa linha, ele automaticamente vai criar a nossa peça, eu dou um Enter, né? Então, essa dica ela é muito útil, porque ela otimiza muito o seu tempo, você não precisa ficar vindo aqui e ficar procurando o seu comando, clicando, selecionando. Então, basta clicar em S, né? Olha, já habilitou outras caixinhas aqui, né? Por exemplo, um corte extrudado, né? Um fillet, ó, eu posso fazer um fillet, né? Então, ele habilitou aqui para mim um fillet ou chanfro. Vou fazer um fillet e aí eu saio, vou botar com 5. Pronto. E aí eu quero replicar esse fillet, eu venho aqui, um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, por exemplo. Eu faço o fillet em toda a minha peça. E agora, por último, a nossa dica número 14. A nossa dica número 14, ela serve para otimizar a sua área de trabalho do SolidWorks. Por exemplo, aqui em Opções, vou aqui em Customizar, né, ou Personalizar, e aí eu venho aqui em Comandos. Então, agora eu quero otimizar a minha área aqui de trabalho. Por exemplo, eu venho aqui em Ferramentas, vou clicar em Ferramentas, vamos ver aqui, essa opção dessa régua aqui, né, para mensurar dimensões. Basta eu clicar e arrastar ela. Ó, posso colocar ela aqui, por exemplo. Né? Aqui, por exemplo, em visualização, né? Eu posso adicionar essa aqui, que é normal. Eu vou adicionar ali. E assim eu vou customizando a minha peça, a minha área de trabalho, né? Conforme você esteja acostumado a trabalhar para otimizar o seu tempo de trabalho. E uma outra forma de você estar otimizando isso, por exemplo, lembra que eu falei do atalho dos filtros, né? Então, ao apertar F5, ele está aqui na minha área de trabalho, mas eu poderia, por exemplo, arrastar ele aqui para a barra inferior e fixar ele aqui, por exemplo. Assim como eu posso modificar essa parte para cá, posso arrastar para cá, posso posicionar ela aqui novamente, e assim você vai customizando, né, a sua área de trabalho, por exemplo.
Então aqui, vamos supor que eu queira colocar essa ferramenta, eu vou habilitar ela, né? Repara que ela já apareceu aqui para trabalhar com a superfície, cavidade. E eu não quero ela aqui, por exemplo, eu quero ela aqui. Ou eu quero na minha barra superior. Vou colocar aqui na barra superior. Então assim você consegue ir customizando e otimizando o seu tempo de trabalho aqui no SolidWorks. Bom, chegamos ao final das 14 dicas e se você gostou dessas dicas, se ela te ajudar a agregar no seu trabalho, deixa aqui embaixo um comentário, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? E eu tenho certeza, se você aplicar as 14 dicas, você vai conseguir otimizar em até 80% o seu tempo de trabalho, tá? E mais para frente eu vou fazer mais vídeos de dicas. Muito obrigado e até a próxima.